coisa, todo mundo tem opinião. Eu tenho opinião, você tem opinião, todo mundo tem opinião. Quem muda o mundo? Quem muda os outros? Quem realmente agrega na cabeça de alguém? Entendeu? Não é só repetir discurso coage, você deixa as pessoas com medo só. No primeiro espaço que elas tiverem para manifestar o próximo comportamento, elas manifestam. Tem uma, se não me engano, tem uma feminista que ela fala, né, que os direitos das mulheres sempre vão ser questionados a cada vez que a gente descansar. E de fato, se você pega uma pessoa que é muito machista e bota ela no meio de um monte de feministas, ela vai fingir que ela entendeu. Se essas feministas não conseguirem explicar o ponto de vista delas, se elas não conseguirem fazer essa pessoa se sentir contemplada, ele só vai silêncio, para não sofrer coação. Mas logo que sair daquele meio, volta a mesma coisa. A gente precisa tocar na alma, porque é a alma que rege tudo. Os traumas, as coisas que moldam o nosso ser, que moldam muito das nossas opiniões políticas e a gente não sabe, a gente não percebe, estão no nosso inconsciente. Eu vejo muita gente desenvolvendo opinião política basicamente para brigar com os filhos ou para brigar com os pais na internet. Então você vê o pai escrevendo um textão em resposta ao filho que escreveu um textão. Aí o filho lê o textão do pai, ninguém sabe se comunicar dentro de casa, aí o filho vai lá e escreve outro textão. E você vê uma cena na internet acontecendo ali. Só que só sabe quem olha isso de perto. Olhando de fora você pensa que lindos os textos, que pessoas conscientes, nossa, que pessoa difícil. Né? A gente olha de fora e a gente pensa muita coisa, mas a verdade é que o emocional rege demais a nossa vida. De coração, assim, vocês veem que nós temos um presidente homem e independente de você apoiar ele ou não, tem muitas pessoas que olham pra ele e falam, nossa, ou que olhavam, né? Você é como um pai para mim. Você não conhece o presidente, você conhece uma figura pública, você conhece o que ele traz. Assim como vocês conhecem o que eu trago de mim aqui. Mas ele é só uma figura pública. Como você pode pegar um homem que você não conhece, que você só vê numa tela de TV, e chamar ele de pai? E será que sou só eu que associo isso com a quantidade absurda de pessoas que não tiveram pai? Ou que tiveram pai ausente? Ou que tiveram um pai muito problemático? Você querer um pai? A gente pode ir muito a fundo com essa coisa da figura do pai, né? Mas assim, independente da sua opinião política, é muito estranho você trazer para o seu âmbito tão pessoal alguém que você está vendo lá longe. O que é isso que move essas pessoas, entendeu? O que são esses sentimentos? Tem muita coisa no nosso inconsciente. A nossa vida é moldada por isso. E quando a gente começar a entender que cada pessoa oferece os sentimentos dela conforme a realidade se abriu para ela, e a gente desce do pedestal da vaidade, da razão, e começa a buscar uma forma realmente humana de passar as informações, de conversar e de discutir. Quando a gente começa a adentrar, né, a gente começa a ver que tem muitas coisas que a gente precisa trabalhar em nós para poder realmente chegar no outro. O que me preocupa da minha geração é quando a gente se esquece do que é comunicação de verdade. Comunicação é você ser capaz de tocar a alma do outro, não só ficar escrevendo textos longos e com muitos argumentos de humanas. Não é só você ficar reproduzindo o que os seus pais falaram, caso você seja alguém que segue muito o padrão dos seus pais. Você precisa olhar para os outros jovens da sua geração e entender isso. E entender que assim, não adianta você gritar lá fora, querer que seu pai entenda a sua opinião, sua mãe entenda a sua opinião, se no fim do dia sua mãe lava a louça sozinha. Eles precisam, a geração dos baby boomers são materialistas, eles não podem viver de conceito só, eles precisam ver de fato vocês. E vocês, na grande maioria de vocês são os amores deles, vocês são filhos amados.
mesmo que vocês não se entendam, vocês são filhos queridos. E eu te garanto que às vezes essas pessoas estão sendo duras e tão amargas, mas às vezes o primeiro exemplo que você desse em casa, o primeiro abraço que você desse nos seus pais, eles já iam começar a pensar em pegar a bandeira que você levanta, para tentar entender. Um olhar seu, de fato, né? Porque eles podem ter falhado muito, mas eles também estão envelhecendo. E se tem uma coisa que é dolorosa na vida, é você sentir, principalmente de uma geração materialista, é você sentir que você não tem mais capacidade de gerar tanto capital, que você não consegue mais fazer as tarefas domésticas como você conseguia. Porque isso na geração das nossas mães, das nossas avós, era o que garantiam elas no mundo. Você procria e você faz as tarefas domésticas, senão você não tem valor. Você, homem, você não pode ser sentimental, você tem que ser forte, botar ordem na casa e ser um bem-sucedido no trabalho, senão você não é ninguém. E eles já estão chegando numa etapa da vida em que isso começa a ser questionado. Eles não têm mais o mesmo ritmo de sempre. Eles estão sensíveis e muitos deles estão com medo. E nós, sendo voz da geração, né, com toda essa atividade na internet que nós temos, que é a realidade que eles estão começando a abraçar também, a gente tem que dar esse olhar sensível, a gente tem que buscar trazer isso para eles com mais afeto, com mais compreensão. Talvez você não vá conseguir chegar no coração do homem lá da internet, de sei lá de onde, cabeça dura, mas se você já alcançar só os seus pais ou tios, ou algumas poucas pessoas do seu convívio, você consegue trazer valores bons. E não só isso, você consegue libertar eles dos paradigmas inconscientes que eles ainda têm cravados e eles não entendem por que você luta contra, tá? É bom você chamar seus pais e perguntar como foi a criação deles, como que foi com os avós. É bom você fazer eles darem uma remexida às vezes debaixo do tapete, para ver de onde vem essa dor, para ver por que eles esbravejam tanto, por que eles são tão bravos, o que eles estão defendendo, entendeu? Mas eu também entendo que muitos de nós são sensíveis, deprimidos, depressivos, que são realmente, que têm pais muito ignorantes, que não querem ceder de jeito nenhum. Eu não estou pondo culpa, mas eu estou tentando trazer um senso de responsabilidade para o melhor. Mas eu sei que existem todos os tipos de família, de pessoas e de exemplos, e que mesmo que você tome algumas atitudes, às vezes você não vai conseguir ajudar os seus pais. Não é a sua obrigação, tá? Não é. Você não é obrigado a salvar eles das gaiolas inconscientes deles, tá? Mas eu sei que muitos de vocês mesmo que não digam sofrem de ver. Mesmo que não digam e gritem, eu não sou responsável. Lá no fundo, em algum lugar, você está todo dia ainda esperando que você vai mudar o país e que de alguma forma isso vai chegar nesses seus pais e que isso vai dar um alívio para eles, porque se você convive, você muitas vezes sente o sufoco inconsciente que existe nessa geração, muitas vezes até hoje. E você sabe que muitas vezes para sua mãe e para o seu pai, que foram criados dentro desses valores materialistas, onde você nasce, cresce, gera renda, se reproduz e morre, vocês foi colocado em vocês a esperança de felicidade. Vocês foram bebês que às vezes foram pegos no colo com uma promessa de algo melhor para eles. Vocês são a minha última esperança de felicidade, mesmo que eu tenha errado em tudo na minha vida. Então, pensem, tá? Nós temos muito contato com as redes sociais, com o inconsciente. E por quê? Por que os nossos... Por que esses baby boomers, então, assistem os desenhos junto com os filhos hoje?
Por que que eles gostam dessa realidade mais doidinha, muitos assim, uma coisa mais alegre, mais juvenil até hoje? Porque é divertido e porque eles também querem sonhar. Porque eles foram criados em valores que induziram eles a ter um ritmo de vida. E eles se oprimiram para ter essa vivência. E agora eles já são adultos, eles com a vida feita, com filhos, casados há 20, 30 anos, e eles estão vendo histórias que falam que pode ou poderia ter sido diferente. É feliz e amargo, é doce e amargo ao mesmo tempo. Então eles querem sonhar, ou eles têm raiva das novas gerações que podem sonhar. Eles têm essa abstração também. Em algum momento eles sonharam no pós-ditadura, eles tinham também aquele momento de querer consumir, ser feliz, se jogar na vida, e sonhar, estamos livres, sem repressão, liberdade de opinião, liberdade de música e arte e tudo. Eles tiveram esse momento na vida deles que foi reprimido, né? Então nós temos assim no olhar deles essa esperança. Muitas vezes, né? E por sermos filhos, às vezes eles olham para nós como partes de si mesmo, que não é bom, né? Mas inconsciente isso agrega um peso no que a gente traz para a realidade deles e principalmente o que eles trouxeram para nós, porque eles foram da nossa formação, né? Então, eu acredito que a dor, né, principal é que muitos millennials não conseguiram se sustentar sozinhos. Eles não conseguiram viver na promessa de uma realidade dos sonhos abstratos, na vida do entretenimento, ou das idealizações de outras profissões, porque mesmo que tenham profissões que não são do entretenimento, a gente ainda idealiza, né? Ai, advogado é isso, dentista é isso, médico é isso. A gente tem as idealizações mais fortes na nossa cabeça. E o choque com a realidade pode ser muito forte. E eu vejo muitos assim que às vezes a única escolha que eles têm agora nessa etapa da vida para poder crescer e num país que está começando a ter um monte de problema financeiro ruim pós-pandemia, ainda na pandemia, né? Mas daqui a pouco pós-pandemia, que o único jeito de vocês começarem a ter um capital próprio é abraçando o emprego que esses pais vão oferecer para vocês. Então, assim, vamos pensar bem? Vamos pensar bem como nós olhamos para essas gerações? O que eu quero de fato, assim, o que me fere, que é o motivo que me trouxe aqui, é que eu vejo muita riqueza nessa nossa geração. Nós temos valores muito bons, nós somos muito conectados, a gente prisa trabalho em equipe, a gente prisa o respeito à identidade do próximo, a gente tem uma aceitação muito maior de todos os tipos de pessoa, independente de orientação sexual, de cor, de onde veio, o que que faz, o que que é, profissão. A gente tem essa cabeça aberta que tem muito potencial para trazer uma união ao mundo. Só que se a gente começa uma guerra, a gente não tá fazendo diferente, entendeu? Mas a tendência a começar uma guerra é justamente uma desmoralização de sentimento por causa da criação que a gente teve também, dessa expectativa, dessa esperança. Então, assim, vocês não são responsáveis por mudar o mundo, tá? Assim, vocês não têm essa responsabilidade, assim, você ninguém botou um chip nas suas costas que se você não salvar o mundo explode e te mata. Mas muitos de nós temos essa consciência ética, nós temos esse senso, seja de uma forma mais racional ou de uma forma mais passional pela vida que nós tivemos. Mas nós não somos os líderes ainda que vão mudar tudo. E não só pensando na questão de dominação, quando nós formos a regência econômica, quando os nossos avós falecerem, quando os nossos pais não forem mais os donos do capital financeiro, não foram mais os líderes, né? Quando eles decaírem e nós regermos o que tivermos que reger, seja negócio da família, negócio próprio, uma profissão simples que seja, nós
temos essa oportunidade de ajudar a libertar essa outra geração com alguns pontos de vista que podemos trazer, mas com a sensibilidade certa, porque alguns deles merecem, porque alguns deles têm sensibilidade. Se a gente começar a julgar, aos poucos a gente vai perdendo a nossa humanidade. E aos poucos a gente começa a ser contraditório com as coisas que a gente promete. E isso não vai abranger a sociedade com o peso que a gente gostaria. É muito importante sermos íntegros. E condizer com o valor humano envolve você não olhar para a pessoa com quem você está lidando como um número. Envolve você contemplar a vida que ela teve, a forma com que ela é estruturada por dentro, antes de só abrir a boca e jogar a opinião na cara dela, tá? Então, pensem, porque de julgador o mundo já tá cheio, tá bom? E é isso, nós temos muito potencial, nós temos uma carga energética forte para gerar transformação e construção de egrégoras positivas muito boas, tá? E é importante para a gente gerar uma concretização dos nossos anseios, mantermos a coerência do nosso pensamento, sentimentos e ações. Se você promete diplomacia, mas não tem, você não concretiza nada na vida. Se você grita muito e não cumpre, você não concretiza nada da vida e você vai acumulando uma egrégora energética de falta de concretização. Isso massacra muita gente. As pessoas vão perdendo a capacidade de concretizar porque elas não condizem com o que elas prometem, pensam e sentem. Você precisa ser coerente para que as coisas se concretizem. Então, se as coisas não estão legais para você, por mais legalzão e cheio da razão que você se ache, tá na hora de você ver como que estão os seus atos. Eles estão sendo coerentes? Realmente? Realmente com o que você... Será que você é tão ético assim também? Será que tem horas que você não quer que você não quer mandar uma pessoa se lascar? Ou usar um pouco de algum privilégio que você tem? Sabe? Você também tem que ter essa questão de que não dá pra ser moralmente impecável o tempo todo. Você também tem os seus defeitos humanos. E na hora que eles se manifestam, você precisa aceitá-los. Não vá massacrar o próximo. Trabalhe a si mesmo. E o autoconhecimento vai te induzir a essa empatia real que eu tô falando. De tratar as pessoas de uma forma humana, tá? Nós podemos construir um mundo mais humano, mais sensível. O caminho é esse. Mas a gente não pode virar as costas para as pessoas que já nasceram e cresceram criadas em outros padrões, tá? E essa forma de viver pode estar atrapalhando a nossa capacidade de concretização e de crescimento na vida, de termos o poder financeiro em mãos também. Isso se manifesta nisso, tá? Então é isso, gente. Podia falar mais 1 trilhão de coisas, mas eu acho que pro segredo do milênio, a empatia de fato tá boa pra hoje. Tá bom, gente? Gratidão, que se faça luz, ala lute.